eu encontrei o maior chapéu de alumínio do Brasil, cara. A gente tem que dar um prêmio pra ele. Eu vi uma postagem, né, do Infomoney, que é um portal que tem uma certa relevância, né, a gente tem que levar em conta, que eu fiquei incrédulo, né, assim, o nível pra mim caiu tanto que eu falei, não, vou ter que fazer um vídeo reagindo a isso aqui, porque é inacreditável que tem a gente que ainda olha isso, e pior ainda, gente nesse nível, né, tipo assim, de estar chefiando instituições, né, gente de alto escalão, com essa visão, ou com essa incapacidade analítica, na verdade, né, e é por isso, né, eu já falei isso aí há muito tempo atrás, e é por isso que a gente tem tantos erros de análise aqui no Brasil. As grandes instituições apontam que vai ter tal coisa, acontece o contrário. Por quê? Porque são esses caras. Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês, né, olha o título dessa postagem: A Fortaleza Americana, por que a próxima década pertence aos Estados Unidos? Aí vem aqui a descrição logo abaixo: o século XXI não será chinês, será americano mais uma vez. Esse texto aqui é desse Walter Maciel, que é o chapéu de alumínio em questão. O colunista do Infomoney e CEO da AsiaQuest aponta monopólios estruturais que nenhum rival, segundo ele, consegue replicar, nem mesmo a China. Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui. Não importa se você gosta de um ou de outro, não é a questão aqui. Você pode gostar dos Estados Unidos, só que você tem que olhar a realidade, né? O ponto de análise é isso, olhar a realidade para você entender como tá. Aí sim você toma suas decisões, aí você vê o que você faz, né, com essas informações. Mas tem que olhar a realidade. Mesma coisa para a China, para a Rússia, para qualquer lugar, para o Brasil, né? Não é questão de gostar ou não gostar de alguém, mas é olhar a realidade. Como eu faço bastante vídeo aqui, vamos dizer assim, críticos aos Estados Unidos, talvez alguns possam pensar que eu sou contra os Estados Unidos diretamente, né? Eu não tenho nada contra o país, contra a população, talvez um pouco contra algumas ações do Estado, ou contra o Estado, assim, algumas coisas, porque eles prejudicam a gente, né? Nesse sentido, aí vem o meu lado nacionalista. Mas é simplesmente para entender, porque eles têm um peso importante no mundo, e a gente tem que olhar o que vai acontecer com eles, ou entender como eles estão, né? Isso é fundamental. Se você tem uma visão deturpada, leva a erros depois. Vamos olhar aqui, eu não quero nem falar tanto, porque eu quero que vocês olhem comigo aqui essa postagem e as barbaridades que esse cara fala, porque é engraçado. Mas vamos lá, só uma coisa antes. Tem vários pontos que ele fala aqui que eu já fiz vídeos anteriores explicando já essas coisas. Então depois eu vou ver se eu deixo alguns deles pelo menos aqui na descrição, para quem quiser saber mais, né, ter mais informações, né? Mas, cara, vem comigo que vocês vão ver isso aqui, acho que vocês vão dar risada também. Antes de começar, eu tenho dois avisos aqui, que um é que no dia 23 de novembro, agora, né, eu vou estar presente aqui no Congresso Nacional do Movimento, né, Brasil Grande, nossos parceiros, que vai ser bem bacana, vai estar o dia inteiro cheio de palestras de grandes caras, né, grandes figuras aqui do nosso movimento nacionalista, né, para conversar sobre o Brasil, né. Até agora, alguns que vocês já conhecem já foram confirmados, né, que nem o próprio comandante Fainazo, e eu vou estar lá também. Então eu convido vocês, principalmente quem for aqui de perto, mas vai vir gente do Brasil inteiro também pro evento. Então eu convido vocês a darem uma olhadinha e vir participar do congresso, que vai ser bem bacana, vai ser muito interessante e importante também. Tá legal? E agora outro comentário, outro pedido na verdade, né? Que se vocês querem que o canal continue funcionando, eu preciso da ajuda de vocês. Preciso que vocês deem pelo menos o like e um comentário bacana aí pra continuar pro YouTube entender que é bacana e mandar para mais pessoas, porque não tá compensando fazer vídeo. A gente faz um trabalho com pesquisa, com muita informação, com bastante esforço aqui da nossa parte, da minha parte, né, porque eu sou sozinho, né, falo a gente, mas pra não ter retorno, eu já não recebo dinheiro nenhum do YouTube, mas pelo menos visualizações ajuda, né, e isso não tá acontecendo também. Então eu preciso muito da ajuda de vocês. E como esse conteúdo todo é gratuito para vocês, nada mais justo que vocês pagarem esse ingresso com um like e um comentário, tá legal? Então eu peço a ajuda de vocês aí. E agora sim, vamos pro vídeo porque tá longo. Eu tô gravando isso aqui depois, então eu sei que tá longo, mas fica aqui que vocês vão rir
Vai ser divertido e informativo ao mesmo tempo. Então continua aqui comigo. Ai meu Deus. Vamos lá, primeiro a parte aqui. Eoasobin. Durante décadas, analistas lamentaram o suposto declínio americano. Enquanto isso, a ascensão da China parecia inevitável, até que a realidade reescreveu o roteiro. Os EUA não apenas sobreviveram a cada crise, subiram de nível. A próxima década é deles. Eu não queria nem falar muito disso aqui porque é um comentário dele, mas, cara, primeiro, analistas lamentaram. Alguns lamentaram, outros comemoraram. Né? Ou alguns que nem a gente só falou, tá caindo. É um ponto. Não tem nem que falar muito aqui. Mas beleza. A ascensão da China parecia inevitável. Mudou alguma coisa? Até que a realidade escreveu... Mano, cara, eu não vou nem continuar nisso aqui. É só pra dar risada mesmo da cara. Próximo aqui. Se a China enfrenta impossibilidades matemáticas... Eu nem sei do que ele tá falando aqui, porque até agora ele não falou. A América acumula vantagens cumulativas. J.R. Diamond mostrou em Guns, Germs and Steel... Que tem o nome em português, ele poderia muito bem colocar o nome do livro em português, mas tudo bem. Mostrou que o destino das civilizações é moldado por fatores estruturais, não por discursos. Exatamente. Isso aqui tendo conta dos Estados Unidos, na verdade. Por tudo que eu mostro aqui pra vocês. É muita retórica, muita propaganda e tal, e a realidade estrutural dos Estados Unidos é completamente outra. Mas, vamos continuar aqui. Exatamente o que vemos hoje. Ponto, mas ele está falando o contrário, né? Geografia, energia, capital, demografia, alianças e cultura. Fundamentos que sustentam a supremacia americana. São os próximos pontos aqui. Vamos só ver o que ele vai falar aqui. Aqui vamos para o próximo. Só é importante eu comentar uma coisa também que eu não falei. Algumas coisas que ele está falando são reais, são fatos, só que ele está usando fato para falar uma coisa que não é verdade. Tá? Vocês vão entender aqui. Ó, o que ele está falando aqui, o próximo ponto? Monopólio da inovação. Monopólio da inovação. Em 2024, mais de 90% das inovações disruptivas em IA vieram dos Estados Unidos. O país concentra 70% da capacidade global de computação avançada, 60% dos principais pesquisadores e hospeda modelos líderes, GPT, Cloud e Gemini. Esse domínio não é só dinheiro, é ecossistema. Universidades de ponta, venture capital abundante, imigração de talentos e uma cultura que transforma fracasso em aprendizado. Calma aí, vamos lá. Uma coisa é liderança, outra coisa é monopólio, é completamente diferente. Nesse ponto, os Estados Unidos têm uma liderança muito longe de ser monopólio. Monopólio se eles tivessem realmente 100%. Só que está muito longe da verdade. Fora que, grande parte disso aqui é quantidade, não é qualidade. Isso são coisas diferentes também. Porque, por exemplo, em 2023, existiam 61 modelos notáveis dos Estados Unidos. Enquanto na China tinha 15 e na União Europeia tinha 21. Aí um parênteses aqui meu. Alguém conhece algum modelo europeu? Talvez quem trabalhe com isso, com essas coisas de informática e tal, mas o povão que nem eu não sei, nunca vi. Então eles têm 21, são mais do que a China, mas é inexpressível. Enquanto isso, desses 61, vamos falar assim, realmente os principais que a gente tem? Ele falou aqui, GPT, Cloud e Gemini. Tem alguns, vamos supor 5. A China tá logo ali também. Não quer dizer que eles realmente os Estados Unidos não tenha muito mais. Tem, isso aqui é verdade. Mas, assim, todo mundo usa o ChatGPT, assim, que nem eu. Eu vou falar aqui, até pra mostrar que eu também não sou anti-americano. Cara, eu uso aqui o ChatGPT. Não é demérito, né? Não tem nada demais. É constatação de fatos. Aqui, apenas, tá legal? Mas aqui vamos colocar outros pontos que são importantes a gente entender com relação a isso aqui. Até pra mostrar um pouco como isso aqui é uma puta de uma falácia. Se você for ver, desde 2014, tá? Já tem mais de 10 anos, que a China lidera na criação de patentes e de pesquisa, né, de inteligência artificial generativa, que é basicamente esse tipo de IA que eles estão falando aqui, né, do ChatGPT, Gemini, esses aí, né. E também é a campeã, assim, a maior liderança na produção de artigos científicos sobre esse tema também. Então isso aqui mostra bastante que eles podem ter quantidade de IAs, porque também ainda... O que adianta ter 60 se vai usar 5 ou 10 no máximo? Melhor você ter 5 extremamente focadas e boas, não é? É basicamente essa ideia da China. Eu concordo com isso. E, de novo, você vê que é uma coisa muito mais pesquisada, mais
científica, digamos assim, né? Tanto é que por mais que os americanos estão tentando fazer um monte de coisa para impedir a China de desenvolver, o problema deles não é hardware, é algoritmo. Né? Aliás, não é o problema, porque é o que eles estão desenvolvendo. Né? Os Estados Unidos tentam interferir no hardware, enquanto os chineses falam, tá bom, eu desenvolvo o meu hardware e tô com o meu algoritmo. Né? Então, isso aqui é só alguns pontos. Né? Mas ainda também tem uma outra coisa aqui. Ele falou 70% da capacidade global de computação avançada. Isso aqui é um pouco complicado, porque tem coisas que realmente eles têm até mais do que 70%. Né? Que nem realmente alguns dos chips ali, por exemplo, da Nvidia, assim, essas coisas, eles são muito bons. E eles são a liderança hoje. Né? E não sei se vocês vão lembrar, alguns meses atrás, era considerado que precisava ser esses chips da Nvidia para fazer qualquer tipo de coisa desse sentido, aqui de inteligência artificial. Aí chegaram lá os chineses sem esses chips da Nvidia e apresentaram o DeepSeek. Foi feito com um investimento muito irrisório ali, foi uma coisa totalmente assimétrica. E funcionou, e é um dos melhores que a gente tem no mundo. Vocês lembram disso? Tanto que foi por isso que teve aquele choque todo e tal. Né? Então, esse exemplo mesmo já mostra como isso aqui que ele está falando não tem nada a ver. Né? Mas enquanto tem esses pontos que eles realmente têm uma liderança ali, que nem... eu não manjo muito, mas eu peguei aqui na internet, eu pesquisei também, tem um pouco disso aqui, né? Cluster de GPU de fronteira, né? Que deve ser os mais avançados. Né? Isso eles têm uma liderança. Mas agora tem outros que, por exemplo, data center, esse tipo de coisa e tal. Eles ainda até têm uma liderança, mas o número cai para quase metade. Cai para 54% da carga crítica. Né? Não é 70%. Então assim, de novo, eu tô falando, eles têm uma liderança. Só que não é do jeito que ele está falando. Muito longe de ser um monopólio. E outra, tem um grande ponto aqui. Enquanto nos Estados Unidos muito disso, não especificamente dessa área aqui, mas do total de desenvolvimento, eles estão bem estagnados, ou com um crescimento bem moderado, a China está vindo com tudo já. E não é de hoje. Está vindo já, que nem eu falei aqui, de 2014, esse negócio da IA. Tem coisa que é mais antigo ainda. Né? Fora aí o que? Tem coisas já que faz uns 2 anos já que saem umas pesquisas. Acho que até um dos vídeos que eu falei, que eu vou deixar aqui embaixo, ele comenta disso, que tem pesquisas ocidentais, tá? Que apontam que agora vamos supor aqui os números, acho que de 44 tecnologias críticas modernas, a China é a liderança em 37, tipo isso. Então assim, inteligência artificial é um ponto. Ele pode ter usado esse que os Estados Unidos realmente tem uma liderança para justificar tudo. Enquanto a gente vê na prática pesquisas científicas mostrando que a China lidera. Não sou eu que estou falando, gente. Então, assim... Bom, eu já falei bastante, já deu para entender esse ponto aqui, né? Vamos pro próximo. Tem algumas coisas que esse cara fala que até dá pra gente levar em consideração e discutir, que nem esse último ponto, né? Que ele realmente é fundamentado em realidade. Né? Mas alguns mostram muito bem a ideia de jirico do cara. Tipo o que eu vou falar agora. Aí, vem comigo aqui. Vamos lá. Monopólio do dólar. Começou bem, né? Cada crise só fortaleceu a moeda americana. Hoje, 59% das reservas globais seguem em dólar. 88% das transações cambiais têm dólar de um lado, em 2022, a informação dele. E 70% da dívida global é emitida na moeda. Quando a China espirra, o capital corre para os treasuries. Vamos lá. Todo mundo sabe, é óbvio, que o dólar é a moeda mais usada para o comércio internacional faz muito tempo. Normal, isso aí não tem discussão. Mas o ponto é histórico, que tem uma queda gradual do dólar. Né? Não do valor dele, né? do uso dele. As reservas, tá? Só mostrando aqui, globalmente falando, né? Em 99 era 71%. Esse ano já está em 57,7%. Tá? Claro que tem um pouquinho da variação do câmbio, mas no sentido geral é muito mais profundo do que isso. Tá? Principalmente, desde 2022, que foi quando começou a guerra da Ucrânia, depois de todas as palhaçadas que fizeram com a Rússia, de congelar os fundos, roubarem a grana da Rússia, na verdade, nem mandaram para a Ucrânia, o mundo inteiro ficou falando, caraca,
eles têm a moral de fazer isso, então é melhor a gente ficar esperto, porque se a gente fizer alguma coisa e eles não gostarem e eles quererem fazer isso com a gente vai perder tudo. Então vamos dar uma repensada aí, né? Por isso que tem muitos países não só se livrando dos treasuries, né, americanos, mas também substituindo, não inteiramente, né, mas parte do tesouro para outros pontos, né, que principalmente o ouro. Né? Tanto que é curioso, até ontem mesmo, ontem na quinta-feira, eu vi que o ouro chegou num patamar histórico, veio quebrando esse recorde, né? Mas chegou, já passou dos $4.000 aí. Então, isso é para mostrar um pouco também, a gente pode ver, vocês podem olhar aí também os números, a estatística, né, do uso do ouro pela China, né? Como eles têm comprado muito ouro, na verdade, né? Não é usar, é comprar, para compor justamente o tesouro nacional, né? Porque o pessoal já viu que o dólar não é tão seguro assim, porque é usado como uma ferramenta política. Então não é saudável manter uma reserva em dólar, porque a qualquer momento, se os Estados Unidos muda o governo, eles são contra a gente. Vamos supor, eu vou fazer um caso hipotético. Hoje a Argentina é totalmente alinhada com os Estados Unidos. Aí troca o governo dos Estados Unidos para um cara totalmente oposto ao Trump, agora, por exemplo, ele vai utilizar a Argentina. Aí a Argentina, que tinha tudo em dólar, pode se ferrar. Estou usando um exemplo aqui, né, só para ilustrar. Então o mundo inteiro viu isso. E até parceiros dos Estados Unidos estão diminuindo bastante. É que nem, por exemplo, a Arábia Saudita. Né? Tem vários países seguindo esse caminho. Né? Só alguns, os parceiros mais próximos mesmo, que na realidade os Estados Unidos até forçou a barra para que eles continuem seguindo esse caminho junto, só que talvez é o abraço do afogado, né? Mas até porque, vamos lá, o dólar hoje na verdade ele é uma moeda artificial, né? É que eu não quero entrar muito, até porque eu não sou economista, eu posso falar algum termo errado, mas ele não tem mais aquele lastro real e, tipo assim, se acontecer alguma merda nos Estados Unidos, não vale mais nada, tá? Simplificando, enquanto isso o ouro é ouro, né? Mas também, além disso, por conta dessa parte política também, a gente tem várias iniciativas, né, que nem o próprio BRICS, né, que tem até discutido a questão da criação de uma moeda internacional, ou mecanismos que façam o câmbio, ali, que façam a mediação internacional entre as moedas dos próprios países. Porque já tem várias negociações bilaterais, né, entre vários países no mundo inteiro sendo feitas nas moedas locais, né, como por exemplo a Rússia com a China, a Rússia com a Índia com mais não sei quem, tem vários assim. Até o Brasil já faz algumas nesse sentido, né? Até com a China também. Mas, então a gente tem várias iniciativas. E além disso, até por conta da ascensão chinesa, como o pessoal está fazendo muito comércio com a China, faz sentido, né? O pessoal fazer reserva também em yuan. E apesar desse número ainda ser bem baixo comparado ao que o dólar faz, está crescendo, né? Então, há alguns anos atrás não tinha nada, ele está chegando a 3% já, a 6%. Então, está em ascensão, né? Que eu digo assim, 3 e 6 porque para pagamento está 3%, mas no trade, né, nas negociações é 6%. E crescendo. Então, fala, pô, é muito longe, 6%. O ponto não é o número agora, é o movimento que está tendo, tá? Isso que é importante, que nem eu falei acho que no começo, né? Você não tem que olhar o que está agora, você tem que olhar como está sendo isso. Por exemplo, eu posso falar que está 88, só que estava 90, ano retrasado, vamos supor. E a projeção para o ano que vem está 70. Agora está 88, pô, maravilhoso. Só que vocês conseguem entender que é um movimento de queda? Então não está bacana, né? É só para vocês entenderem um pouco aqui, tá? Então assim, o dólar ainda é a liderança, só que ele está perdendo terreno, tá? E agora falando da China, né, porque está tendo essa comparação, a China está crescendo até nesse sentido, né, no trading, nas reservas, está sendo usado, né? Então assim, é meio complicado isso aqui, é porque o pessoal fala que a vantagem desigual, alguma coisa assim, que é os Estados Unidos controlar o dólar. Eles já exploraram tanto isso, eles forçaram tanto a barra nisso que já perdeu a capacidade. Não que perdeu totalmente, mas o pessoal viu que não dá. Então
tá mudando, né? Mas isso aqui é um assunto bem mais complexo que eu precisaria me aprofundar muito mais para explicar melhor. Mas isso aí precisa de um vídeo próprio e eu já falei bastante aqui, só nesse ponto. Então eu vou parar por aqui. Agora a gente vai, acho que pro pior argumento, talvez. Olha isso aqui, gente. Monopólio da geografia. Puta que pariu. Não faz nem sentido isso aqui, mas vamos lá. Os Estados Unidos possuem extensos litorais com 2 oceanos, vizinhos estáveis, rios navegáveis e terras férteis. Em um mundo de batalhas de suprimento, a geografia americana é fortaleza natural, como já se comprovou nas 2 guerras mundiais. Já a China enfrenta 14 fronteiras terrestres, mares controlados por aliados dos Estados Unidos e dependência crônica de importações vitais. Cara, vamos lá. Vizinhos estáveis. Se ele falar do Canadá, a princípio você pode até concordar, embora, se você for ver, eu já falei sobre isso aqui também, se você for ver, eles estão passando por um momento de crise social. Estão com várias tensões, parecido com os Estados Unidos, só que muito mais tranquilo, né? Mas não está tão estável assim, não. Tanto que há pouco tempo ia ter um impeachment, não é um impeachment, sei lá, ia ter um problema lá no governo que por conta ali, no último momento, até o Trump deu uma salvada no começo do ano, porque ele falou que ia invadir o Canadá teve aquele movimento de união, e ele falou, não, beleza. Mas se não, o Canadá não está estável assim, não. E o México, então? Politicamente até que tá mais ou menos. Só que, vamos lembrar dos cartéis no país inteiro, na verdade, né? Que aqui no Brasil o pessoal não costuma olhar tanto, mas não tem nem comparação com o Rio de Janeiro. É extremamente 1000 vezes pior. São basicamente insurgências que nem a gente vê no Oriente Médio. Essa região inteira aqui não é controlada pelo Estado, não. É por esses caras. Eles prestam apoio social, fazem tudo. Então não é um vizinho tão estável assim. Tanto é que eles não estão reclamando tanto que até os Estados Unidos estavam querendo invadir o México para lidar com isso. Não está tendo essa questão toda dos imigrantes. Então, que vizinhança estável é essa? Fora que isso é muito relativo. A China faz 14 fronteiras. Tá, faz. Mas dá para falar que está estável também. Uma das vizinhanças é com a Coreia do Norte, que é aliado. Outra é com a Rússia, que é aliado. Outro com a Mongólia, que também é um parceiro. Cara, no máximo o que falam que querem ficar insistindo é com a Índia, que teve já alguns probleminhas, mas tipo, não é nada demais assim. É muito mais tranquilo do que o que os Estados Unidos tem na fronteira com o México. Mas até porque é muito relativo, até um monte desses pontos que ele está falando é relativo. Porque, por exemplo, você pode falar dessa questão da... Até na faculdade eu lembro de ter visto isso. Os Estados Unidos é considerado uma ilha diplomática. Por quê? Ele tá isolado do resto do mundo, tá só com os parceiros aqui da América, mas tem o Oceano Atlântico e o Pacífico. Por um lado, realmente, isso ajuda muito a questão de segurança, com relação à Europa, né, ao Pacífico ali, né, que na Segunda Guerra realmente ajudou. Mas por outro, ele até incentiva ainda mais o isolamento, né, a não ser com os vizinhos, né, mas assim, ele favorece esse isolamento. Então, depende da sua perspectiva. E da mesma forma a China. Tem 14 pontos que pode ter rusga fronteiriça. Tá, só que 14 países que você já pode acessar sem ter que passar pelo mar. Né? São uma rota inteira naval. Aliás, você tem muita terra que você pode usar para se expandir sem precisar da parte naval. Quase falei o contrário disso, mas eu falei errado. Mas então assim, a China não depende só da marinha mercante, né, para fazer comércio. Eles podem fazer tudo por terra, mas é claro que compensa mais pela marinha, né, por isso que eles fazem. Então assim, não faz o menor sentido esse argumento aqui, porque, como eu falei, depende da perspectiva. Mas como ele já falou, eles têm bastante coisa, né, que nem na produção de energia, que eles produzem bastante petróleo, gás também, mas eles também consomem muito de fora, então também não é essa questão toda, essa segurança toda, eles dependem do comércio naval, né? E a China também importa muito, principalmente da Rússia, mas aí até um ponto, vem da Rússia direto de um país para o outro, não passa por ninguém, não passa pelo mar, é muito mais seguro. Então o que ele falou que era uma desvantagem, aqui se mostra uma vantagem estratégica, né? Mas também a China, ela usa muito também petróleo, energia fóssil, só que ela é a líder global de energia renovável, principalmente essa parte de energia solar, esse tipo de coisa, né? Porque que nem hidráulica também, em todas, mas aqui eu ia falar da hidráulica, o Brasil é o maior, mas eles têm bastante também, tá? Então assim, tanto é que 60% dos carros elétricos do mundo são negociados na China, estão na China, né?
E painel solar também, tudo na China. Do que a gente usa no mundo inteiro praticamente vem da China. Então, essa parte de energia é mais ou menos. Só que aí tem umas coisas muito piores do que isso. Vamos lembrar agora há pouco. Acho que foi essa semana, no começo da semana, que a China falou que não vai mais vender terras raras, entre aspas, para ninguém, né? Que eles precisam de dar uma autorização para vender. Eles vão dar para todo mundo que quiser, basicamente, sem ser Europa, Estados Unidos, né, e os parceiros deles. Mas já cortou os Estados Unidos. Eles já tinham feito tipo uma suspensão, mas agora é definitiva, assim, quase, né? Uma coisa mais estruturada. Isso sim é muito pior nos Estados Unidos, porque até que revela um pouco essa parte geográfica, porque eles não têm isso, né? E a China tem, aí é quase um monopólio também, né, da China, porque não é monopólio porque o Brasil também tem a segunda maior reserva de terras raras, só que a gente não explora, né? É tipo assim, 95% da terra rara está na China, 93% do refino, 90% de não sei o que, do uso, sei lá. Então assim, realmente é muito. E aí você vai ver, para os Estados Unidos produzir qualquer coisa tecnológica quase de ponta, hoje, os armamentos, os caças, esse tipo de coisa, tudo depende de terras raras, que vem da China. Então essa parte geográfica, esse monopólio da geografia aí, só faltou isso, né? Esqueceram dessa parte, né? Claro, tem realmente pontos muito bons dos Estados Unidos, até porque é um país muito grande, ele tem acesso a muitos recursos, só que também tem vários pontos negativos, né? Não é essa beleza toda que ele está colocando aqui. Como qualquer país, você tem pontos positivos e negativos, né? E que nem eu falei no começo dessa parte, é muito relativo, depende do ponto de perspectiva. Agora se segura na cadeira, você vai cair para trás. Olha o próximo. Monopólio da demografia. Vamos lá. População americana, 350 milhões. População chinesa, 1,4 bilhões. Ou bilhão, né? Mas ele está falando que os Estados Unidos tem, não é superior, mas tem um monopólio da demografia. Isso também não faz o menor sentido, caralho. Mas vamos lá, o argumento dele aqui, ó, que pode até ser usado. Enquanto a China perde 10 milhões de trabalhadores por ano e ganha 20 milhões de aposentados, os Estados Unidos têm a vantagem de importar juventude. Mais de 1 milhão de imigrantes legais entram a cada ano. Isso dados de 2023. Cada engenheiro estrangeiro que permanece no Vale do Silício gera PIB futuro. Vamos lá. Mesmo que a gente use esse ponto, qual que é o tamanho da força de trabalho da China? Se eu não estou enganado, é 1,1 bilhão. Não é à toa que a China é tudo que está sendo hoje, que produz tanto. Olha o tamanho da força de mão de obra. É só pensar um pouco. Se cada pessoa produzir X, junta 1,1 bilhão de X. Enquanto os Estados Unidos seria 350 milhões de X. É só pensar por esse lado. Já é um ponto aqui. Tá? Não precisa ser demais aqui. Mas beleza. Esse ponto aqui do aposentado, tá, também é um indicativo, né, de uma coisa que a gente sabe, né, que é o aumento da qualidade de vida, ali, da perspectiva de viver mais, né, isso é uma coisa natural, né, a China ainda está nesse ponto de estar melhorando ainda, né, não atingiu o ápice, né, então é natural que isso vai acontecer, só que o ponto ainda tem outro ponto, eles estão colhendo ainda o resultado daquele momento que eles tiveram aquele controle de natalidade, de um filho por casal. E eles perceberam que isso aqui no futuro ia ser ruim. Por isso que eles já eliminaram, acho que já tem alguns anos também, né? Então eles vão colher o resultado disso. Mas depois, na hora que voltar a ter filho, isso vai ser replenished, vai ser preenchido de novo, né? Fora que ele está colocando aqui, é que realmente também tem muito chinês que vai para fora. Isso todo mundo sabe. Mas aqui não é como se eles deixassem assim, que abandonassem tudo, né? Porque eles também podem muito bem voltar depois. Mas mesmo que não voltar, isso aqui é um ponto, como se os Estados Unidos também não saíssem. Mas vamos lá. Também tem muitos migrantes que vão para a China. Tá? Não é tanto que nos Estados Unidos. Isso é verdade, nem Europa. Mas também tem. Tá? E ele está colocando aqui nos Estados Unidos como uma coisa boa. Engraçado, porque o pessoal costuma geralmente falar que a imigração nos Estados Unidos é ruim, né? Mas tudo bem, ele não falou disso, então vamos assumir que ele não ache ruim. Só que, olha esse problema todo que está tendo lá. Eu já falei em vários vídeos sobre isso que está tendo lá nos Estados Unidos, esse problema com os imigrantes, né? Porque independe mais se é legal ou ilegal. Está tendo uma perseguição contra latinos. Essa é a verdade. Tanto que eu até coloquei aqui em vídeos antigos que teve até oficial da polícia
que é cidadão, tá tudo certinho, o cara é um oficial do estado, né? Ele é um oficial da polícia americana, foi deportado. Então, de novo, não é questão de ser legal ou não, é uma perseguição contra latino, tá? Tanto que isso aí tá causando muito problema, tá? Inclusive, só pra vocês terem uma noção de como não tá essa maravilha toda, eu até peguei aqui que... Primeiro, enquanto eu procuro aqui, tem um... Eu já vi vídeos de até veteranos das Forças Armadas reclamando e falando mal do ICE, né, que é a agência americana lá, que eles estão perseguindo tudo, tá muito acima do que deveria, tá? E tá causando um desconforto não só nos latinos, só nas comunidades negras. Tá sendo generalizado isso, porque o pessoal tá vendo, até porque, vamos lá, pode ser um branco, ele tem uma empresa, uma fabriquinha pequena, eles estão ficando sem mão de obra. O pessoal do agro tá se ferrando muito porque não tem mais gente para trabalhar, porque eles estão tudo com medo de ir trabalhar e ser pego pelo ICE. Mesmo quem é legal, gente, não é questão só de ser legal, tá? Então, assim, ó, aqui achei um negócio. Foi de quinta-feira também aqui, ó. Hoje em Chicago, o pau quebrou. Populares enfrentam os agentes do ICE. A maioria das pessoas não era formada por imigrantes, mas cidadãos enfurecidos com a arbitrariedade. Tá? Palavra de uma pessoa lá que está em Nova York, que é um contato de quem mandou isso aqui. A imprensa não está divulgando nem 10% do que está acontecendo nos Estados Unidos. Tá? Porque aqui, prisão de imigrantes em Chicago tem tumulto entre agentes do ICE e multidão. Tá? É uma reportagem do G1. Então, assim, isso aqui que ele falou é o cenário mais bonito, né? Só que não tá assim, não. Tá? Até porque cada engenheiro é estrangeiro. Tá, ele pode falar daquele indiano que já era top lá, que foi chamado para fazer uma função específica no Google, vamos supor. Mas vai você que é engenheiro aqui, vai lá nos Estados Unidos tentar ser engenheiro lá. Você vai ser pedreiro, no máximo, ou Uber. Não com demérito ao Uber, mas o ponto é, eles não reconhecem o seu... Tem gente que é médico aqui, que vai pra lá, eles não reconhecem. A não ser que você seja um destaque, um cara já muito ferrado aqui, de bom, aí eles vêm especificamente pegar você pra ir pra lá. Mas isso também já é um nível muito menor, né? Então, assim, colocar aqui engenheiro é que nem a gente considerar, tá bom, os venezuelanos, os haitianos, os africanos que vêm pra cá pro Brasil, o que eles vão gerar de renda aqui. É isso que ele tá fazendo, basicamente. Não, que esse comentário que eu fiz aqui talvez seja mal interpretado, mas o ponto é, gente, um monte desses imigrantes que vão pra lá não vai gerar essa renda, esse PIB todo aí que ele tá falando. Vão fazer trabalhos, esqueci a palavra, mas trabalho que não é bacana, né? Que nem eu falo, não falei com demérito aqui dos venezuelanos, dos africanos, mas que geralmente esses africanos vêm pra cá pra fazer o quê? Ficar vendendo muamba no centro da cidade, porque não dão oportunidade, né? Porque aqui, chega um engenheiro, que nem eu já vi caso, engenheiro da Síria, os caras lá são engenheiros tinham, né? Ou tem, né? Engenheiros muito bons, no Iraque ali também e tal. Alguém reconhece o diploma dele de engenheiro? Não. Aqui eles vão deixar fazer o quê? No máximo abrir uma padaria ou uma casa de comidas árabes, né? É o que vai sobrar. É a mesma coisa. Então levar isso aqui em conta realmente é complicado. Mas também, de novo, em cada ponto eu quero ser simples e acabo falando um monte, né? Mas vamos pro próximo aqui, senão vai demorar muito esse vídeo. Continuando esse último que ele colocou. Muito se fala em políticas restritivas, mas é preciso separar realidade de retórica. Eu concordo com isso. O foco é coibir imigração ilegal e fluxos criminosos, não travar a entrada de cérebros. A América sempre foi e continuará sendo o polo mais atraente para talento global. Primeiro, ele acabou de contradizer o que ele falou. Ele está simplesmente na retórica. É que ele deve estar acreditando que a Marinha Americana está combatendo narcotraficante na Venezuela, ali na costa, né? Não que eles estão provocando nada. Ele deve acreditar que o Maduro é um líder de cartel. E eu não vou nem entrar no mérito, né? Aprovando ou desapprovando o Maduro não tem nada a ver. O ponto é retórica. O quanto eles usam a retórica pra... Ele deve estar acreditando. Ele deve concordar que os Estados Unidos tem que entrar no México para combater os cartéis e tal, e que é tudo isso. Deve acreditar. Porque o que ele está falando aqui é acreditar na Chapeuzinho Vermelho, cara. Nos três porquinhos. Né? Não tem como o negócio. Como eu falei, acabei de falar. Eles não estão indo em criminoso. Eles não estão... indo em imigrante legal. Estão indo em tudo que é. Tanto que até, acho que eu comentei nos últimos vídeos. Cara, eles estão indo em gente que fala com o menor sotaque. Estão indo atrás. Se eles ouvem alguém falando em espanhol, vai atrás. Cara, tem uma parcela muito grande da população americana que é latina mesmo. Até porque o sul inteiro de Califórnia, Novo México,
né, essa parte toda era México antes. Foram os americanos que invadiram e tomaram. Mas já tinha pessoas ali. Eles continuam lá. Mas aí é uma longa história, não vou entrar. Mas de novo, sempre foi e sempre continuará sendo o polo mais atraente para o talento global. Pergunta pro pessoal, eu não lembro agora, mas eu não vou saber achar, mas eu vi algum tempo atrás algumas pesquisas também mostrando que o pessoal já não está querendo ir para os Estados Unidos. Até porque, vamos lá, pensando um pouco aqui. Essa questão de liberdade de expressão toda que eles falam, vocês têm uma noção de quantas pessoas foram deportadas, que eram, tipo, estudantes internacionais, né, lá nas universidades americanas, por falarem, porque eles tiveram muitas manifestações pró-Palestina, né, ou anti-Israel, por conta da guerra em Gaza, em vários campos pelo país inteiro. Tiveram muitos desses cérebros que estão lá, que foram expulsos do país, simplesmente por falar contra Israel. Até já vai para outro ponto, mas não tá desse jeito todo. Tem muita gente, eu conheço gente aqui do Brasil, até tem gente da minha família que foi convidada para ir para lá e falou, não, muito obrigado, não quero não. Não tá esse atraente desse jeito que ele tá falando, não. Às vezes, alguns casos sim, que nem, por exemplo, eles pegam e levam vários indianos, que eu comentei, né, porque para ir para a Microsoft, para o Google, né, os indianos, eles são muito bons nessa parte de computação, eles realmente pegam alguns e levam para lá. Aí a questão financeira, realmente eles têm um poder muito grande de conseguir convencer, né? Mas não tá assim, não estão atraindo tanto mais quanto já foi no passado. Tem muita gente preferindo ir para outros lugares no mundo, inclusive a China, mas aí também é um outro ponto, tá? Então assim, isso aqui é uma continuação do último ponto, mas é só para mostrar um pouco como o cara tá viajando aqui, o cara tá acreditando na Chapeuzinho Vermelho, né? Pô, não, é só para coibir imigração ilegal. Cara, bom, só por esse evento que eu falei de Chicago, já mostra que não é. Mas, segundo o cara aqui, né? Então, agora, mais uma paulada para vocês. Monopólio das alianças. Nenhum país tem algo comparável aos Estados Unidos, coligados a grupos como a OTAN, a AUKUS, o Quad, o G7 e o Five Eyes. Puta que pariu. O PIB comparado dos aliados supera 50 trilhões, quase metade do PIB mundial de 2024, de 110 trilhões, segundo o FMI. Aí até paro para pensar isso aqui é uma coisa. Quais parceiros que ele está considerando para ser tudo isso? Se for o G7 é uma coisa. Me parece que ele está considerando países que são assim, no máximo parceiros e já estão mais ou menos que nem a Índia. Até porque, que nem realmente, se ele está levando em consideração o Quad é um grupo semi-formal, não é nem uma coisa institucional assim tão forte, que é uma parceria entre Estados Unidos, Japão, Índia e, se não estou enganado, Austrália. Cara, não dá nem para considerar, até porque, se você pegar recentemente, a Índia e os Estados Unidos estão numa disputa tarifária, porque por conta da Índia é uma grande parceira da Rússia também e compra o petróleo e o gás russo faz tempo, assim, né, tranquilo. Inclusive a Índia é um dos principais pontos de repassar o que a Europa comprava da Rússia direto. Estão pagando para a Índia muito mais caro agora e continuam pegando esse material da Rússia, né? Esse material não, esse recurso. E eles impuseram tarifas altas também, não igual ao Brasil, mas parecido a movimentação, e tarifas também altas, se não me engano 50%. Tá? Então a Índia está bem assim com os Estados Unidos. Eles não são esse parceiro todo não. E eles estão levando em conta aqui. Mas também fala, ninguém tem algo comparável? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem o BRICS. Algumas pessoas não entendem o que ele é, mas ele é uma plataforma muito importante político-econômica. Tá? Mas vamos lá. A China ainda tem também o órgão de cooperação de Xangai. Né? Eu esqueci a sigla, mas é. E que é uma OTAN, basicamente, mas ela não é exatamente igual, né, claro, mas que integra muitos países ali da Eurásia. Tá? A Rússia, Bielorrússia, se não me engano o Irã também entrou. Então, tem realmente sim, alguma coisa. E fora que também tem ela, dentro da Organização de Xangai, também tem a cooperação de inteligência da mesma forma que o Five Eyes. Tá? Não é igual, mas funciona também da mesma forma. Então, assim, é muito relativo isso que ele está colocando. Até porque volta na parte política que eu falei, até da parte monetária. Mas os Estados Unidos está sendo cada vez mais hostil aos próprios parceiros da Europa. E o Japão. O mundo inteiro está vendo isso e está se afastando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está ficando mais popular. Pelo contrário,
Até essas alianças estão sendo questionadas. Tá? O pessoal já questionou muito, principalmente no começo do ano, o próprio papel da OTAN. Sendo que um país da OTAN está ameaçando a integridade do outro país da OTAN. Se vocês lembrarem do começo do ano, os Estados Unidos ameaçou invadir, anexar, né? O Canadá, a Groenlândia, que é parte da Dinamarca. Tem muitas, impôs um monte de coisa contra os próprios parceiros da OTAN, né, europeus. E, cara, os Estados Unidos não tá com essa bola toda. Tá? Eles têm essas parcerias, só que não tá dessa forma. E até já faz anos também que eu já vinha falando, né? Eu fiz vídeo já explicando disso. A OTAN não é um bloco coeso. É um grupo que tem vários subgrupos. Tem várias facções internas lá que disputam. Tá? Então, assim, não é essa maravilha toda. Inclusive, até fiz um vídeo mais ou menos recente, né, mostrando que a OTAN também não está com essa bola toda. Tá como uma aliança militar mesmo. A maioria dos países ali está completamente incapaz de sustentar qualquer tipo de operação militar. Né? Até porque o que eles tinham mandaram para a Ucrânia e agora tem que se rearmar. E, pô, essa grana toda que está indo está se esvaindo. Mas aí é um outro papo, tá? Mas eu só tô pondo aqui. Cara, não é assim. É a monopólio da aliança. Não faz nem sentido essa afirmação, mas não tem nem sentido. Mas até um outro ponto é o PIB dos BRICS é superior ao PIB do G7. Tá? Aí de novo, volta aqui. Eu não sei o que ele comparou para chegar nos 50 milhões. Aliás, 50 trilhões de dólares do PIB mundial. Eu não sei que país que ele considerou. Não falou, né? Porque assim, realmente é forçar muito a barra. Mas... E tem mais um ponto. Mesmo que for verdade, isso significa que eles têm uma aliança rica. Não que ela é coesa e nem capaz. Até porque... Bom, de novo, já fiz vários vídeos falando desse tipo de coisa, mas... Se você equiparar... Só os Estados Unidos, vamos pegar só os Estados Unidos. Mas equiparar muito da indústria bélica americana com outros, não vou nem falar especificamente de uma, é extremamente mais custoso. Então, você pode falar, não, a indústria bélica americana movimenta, sei lá, vou falar qualquer número aqui, X, 500 bilhões de dólares por ano, enquanto a russa ou a chinesa movimenta só 100 bilhões. Só que, se você pegar, vamos lá, agora eu não lembro o número preciso do Zircon, mas um míssil Tomahawk custa 2 milhões de dólares, uma unidade. E ele o correlato dele, russo, se não me engano, é o Zircon, eu não lembro agora o valor, mas assim, ele é muito mais barato, se não me engano, acho que cerca de 500 mil dólares. E é o mesmo negócio. Por que o americano é 4 vezes mais caro? Porque aí tem as outras coisas. As empresas americanas têm que pagar dividendos para os sócios, para os acionistas. Eles estão preocupados com lucro, não com capacidade. Então, tem 1000 casos aqui, eu não vou nem voltar porque já fiz vídeo falando sobre isso também. Mas quem quiser, pesquise aí todos os negócios de corrupção da Lockheed Martin, da Boeing, de tudo isso. Não sou eu que estou falando, de novo. Tem 1000 coisas aí que vocês podem pesquisar. Tá? Então, assim, números de PIB, de produção, que nesse tipo de coisa é muito relativo. De novo, eles podem ser até uma aliança rica, mas isso não quer dizer nada. Tá? Mas de novo, até tem outro ponto, né? Os países do mundo não estão mais ficando no bolso, né, dos Estados Unidos, nem da OTAN. Tanto que a gente pode ver a movimentação toda na África, que eles estão sendo expulsos. Né? A França já foi varrida, sobrou acho que 2 países que eles estão ainda, sendo que esses 2 já comunicaram que querem que eles se retirem. Né? Parecido com todos os outros. Né? Principalmente ali no Sahel, né? São os exemplos que ficaram mais claros, né? O pessoal prestou bastante atenção ali, né? No Mali, no Burkina Faso, no Níger. Mas isso é um movimento geral na África. Fora que, essa questão de parcerias, a China é o principal parceiro econômico da grande maioria dos países do mundo. Para não falar quase todos, né? Mas assim, pelo menos 70% dos países, a China é o principal parceiro econômico. Se tivesse que escolher um ou outro, grande parte com certeza escolheria a China, não os Estados Unidos. Tá? Então, assim, se você olhar essas movimentações todas, eu volto no ponto. Se você olhar as movimentações, você entende o ponto. E é o que eu estou colocando aqui contra esses argumentos de imbecil do cara. Não estou chamando de imbecil, estou falando dos argumentos, tá? Selo anti-processo. Mas o ponto aqui, não tá bom para os Estados Unidos.
Né? Ele está colocando aqui como se não, ele vai ser parceiro de todo mundo adora os Estados Unidos, eles vão continuar sendo parceiro e comercializando com os Estados Unidos. Não é assim. O mundo já está escolhendo se afastar dos Estados Unidos e principalmente se voltar para a China. Não só, mas majoritariamente falando, é isso. Então, até nesse ponto, mata o que o cara está falando. Né? Agora, pelo menos, um ponto que o cara falou, que ele é verdadeiro também. Só que ainda é daquela forma, que eu nem falei, né? Não é 100%, mas vamos lá. Monopólio da cultura. Soft power é aspiração. O inglês falado nos Estados Unidos é hoje a língua da ciência, dos negócios e da internet. Hollywood exporta sonhos por meio das salas de cinema de todo mundo, ou na palma da mão, graças aos serviços de streaming. A China exporta vigilância. Soft power não precisa de visto. Engraçado, os Estados Unidos não cobram visto, não? Engraçado. Mas vamos lá. O argumento do cara aqui, a forma que ele escreve já me dá ânsia, mas tudo bem. Cara, vamos só pegar um ponto aqui que eu acho interessante. Hollywood exporta sonhos por meio das salas de cinema de todo mundo, ou do streaming. Por que cada vez mais eles estão colocando filmes e tal, que a situação do personagem ali, a situação da vida, do enredo ali, do que acontece, é de sofrimento, é de pessoal fudido. Não é mais aquele sonho americano, que era que nem na década de 50, 60, 70, até os anos 90, vai. Que o cara da classe média, ali vivendo numa casa legal, com uma família, pá. Hoje você pode ver, não sou eu que tô falando só, gente. Vocês devem ter percebido já. Você vê um filme, é o cara que ele é pobre, fudido, e você vai ver, tipo, não seria pra ele ser um pobre fudido. Mas a situação tá assim. Eu já faço vários vídeos falando também dessa situação social americana e tal, então também não vou repetir aqui. Quem quiser, assiste depois outros vídeos. Mas assim, até nesse ponto, mostra que esse soft power americano aí, ele é verdadeiro. Mas até nisso, o que ele tá se projetando pra fora? Que eles estão na merda, não que é a terra dos sonhos. Né? Mas voltando, realmente o soft power americano é o mais forte global, é a grande força dos Estados Unidos, muito mais do que as armas nucleares, do que a sua força militar, que sua economia, é o soft power. Grande parte do que acontece, na verdade, é por conta do soft power. Tanto é que olha o exemplo claro aqui desse cara falando. Isso aqui é puro soft power. Não que esse cara esteja fazendo soft power americano. Ele é vítima do soft power americano. Então fica evidente aqui como funciona. Essas discussões todas que a gente está tendo que fazer é justamente por causa disso. Porque eles são tão fortes na retórica que eles conseguem convencer uma grande parte do público de que eles não estão na merda, que não está como está a realidade. Né? E muitas vezes o contrário para os outros países, né? Principalmente os adversários. Eles conseguem convencer que o adversário está na merda, às vezes não está, e eles não estão, e muitas vezes estão. Então realmente mostra o quão forte eles são. Só que eles não têm mais esse monopólio todo. Tá? Isso já tem anos também. Tanto que a gente pode ver aqui, ó. Vamos pegar só nesses streamings, só para dar um exemplo. Cada vez mais você já tem o dorama coreano, as novelas turcas, aparecem filmes de outros lugares. O Brasil está ganhando projeção, tanto que a gente ganhou o último Oscar. Isso não é pouca coisa, gente. É muito simbólico, né? Tipo assim, que nem eu nem assisti o filme que ganhou o Oscar aqui, mas é um filme brasileiro que foi lá ser considerado. Tá? Então, assim, fora música, que nem o K-pop, a música brasileira, a gente gostando ou não dos estilos, que nem o funk, por exemplo, né? Gosto ou não gosto do funk, mas ele está sendo uma projeção muito forte lá fora. Tá? Inclusive, isso eu comecei a perceber, que nem eu falei. Alguns anos atrás eu percebi isso, que na final do Super Bowl lá do futebol americano, a Rihanna foi fazer o show dela e ela foi uma versão de uma das músicas, que eu não lembro agora qual que era, mas que eu percebi que o estilo da música era funk. Ela mudou, tipo, a letra lá, a melodia era a mesma, só que com a batida do funk. E é claro que é funk, né? Porque a gente sabe também que tem uma relação. Mas o ponto é, a música brasileira tá chegando, o K-pop, que nem falei, coreano, o mundo não está mais consumindo 100% americano. Já tem alguns anos isso aí. E está cada vez consumindo mais de outros lugares. Então, isso aqui mostra que esse monopólio da cultura já não é também não. Eles ainda são muito fortes, inegável. Só que um ponto até que eu quis dizer, né, naquela hora. Eles mesmos estão jogando contra eles. Tudo vai mostrando que realmente os Estados Unidos estão numa descendência. Não está melhorando, que nem a ideia desse cara. Né? Mas aqui acho que já deu para explicar pelo menos o que eu queria. Né? Já estamos chegando no final, gente, mas vamos lá. A China enfrenta impossibilidades matemáticas enquanto os Estados Unidos acumulam vantagens estruturais. Sua economia funciona como uma panela de pressão sem válvula.
ao passo que os Estados Unidos contam com instituições capazes de absorver crises. Enquanto desperdiça capital em fábricas zumbis, os americanos atraem recursos globais para mercados profundos. Nossa senhora. Vamos começar do começo aqui. Impossibilidades matemáticas. Ele falou isso no começo e falou agora. Ele não falou nada disso. O único que eu consigo entender que ele pode falar disso é da demográfica lá, falando que a China está tendo 10 milhões de pessoas que saem e aumentando 20 milhões de aposentados por ano. Mas se a gente fizer as contas, quantos anos vai demorar para isso ficar insustentável? E outra, até lá, será que eles não vão arrumar isso? Mas isso aí é outra história. Tem coisa pior aqui ainda. Os Estados Unidos contam com instituições capazes de absorver crises. Que nem 2008, né? Absorveram bem a crise, tanto que espalhou para o mundo inteiro. Até porque, que mecanismo é esse que foi feito? Foi o governo injetar dinheiro nos bancos. Eles não têm instituição que regula nem o mercado interno. O que eles vão fazer para absorver crise? Fora que ele está colocando a China, ele deve achar que a China é um país comunista, que é uma ditadura total, que é imposto, né? Ele deve achar que é isso. Mas vamos lá. Primeiro ponto aqui para mostrar que isso aqui, ele falou bosta. A gente tá nesse exato momento com o governo, como que eu posso falar? Em shutdown. O governo americano está paralisado porque eles não estão com grana, eles não conseguiram financiar o Estado, né, o aparato estatal, melhor dizendo, para continuar funcionando. Eles estão paralisados, tanto que até teve uma postagem da Embaixada Brasileira aqui falando que a gente vai suspender as atividades até retomar, né, até que volte a ser regularizada aqui a situação, né. Então isso não me parece uma situação que está muito bacana, né? Muito menos que esse sistema está funcionando, esse aparato todo, né, essa válvula que ele colocou, né? Para vocês terem uma noção, esses shutdowns, eles têm um custo econômico de 15 bilhões por semana, tá? Isso para esse ano aqui. Fora que a gente também vê que, eu já falei nisso também aqui, mas a gente tem várias falências, até especificamente a gente falando de bancos. Tem vários bancos falindo desde 2023. E isso está exigindo algumas ações públicas até para segurar, né? Então, assim, eles têm instituições? Tem, né? Que nem a gente sempre pensa, né, que existem os pesos e contrapesos, né, quando se fala de democracia, né? Então você fala na instituição, por exemplo, tem o governo, né, que é o executivo, você tem o legislativo, né, tem o judiciário. Só que na prática isso aí não está funcionando lá. E, de novo, não sou nem eu que tenho que falar pra vocês. Não sou eu que estou falando. É muitas coisas. Tanto que está tendo muitos... tá acontecendo muita coisa lá. Eu não vou nem ficar me estendendo aqui também. Eu fiz uma série de especiais falando sobre a possibilidade de estourar um conflito civil ou algum caos social nos Estados Unidos. Tá? Por mais que pareça muita forçação de barra, à primeira vista, eu sei, mas é coisa que eu estou vendo há muito tempo, tá? São estudos de anos que eu estou fazendo, que eu acompanho lá nos Estados Unidos, e me baseio muito no que os próprios americanos falam, tá? Eu até fiz vídeo recente falando disso também, relacionado. Cara, se você quer ter uma noção real de como está ficando a situação, assista esses vídeos. Aí você vai me entender do porquê que esse negócio de válvula não quer dizer nada. Até porque está ficando tudo aparelhado, né? Se ficar o governo, o legislativo, o judiciário, tudo alinhado, você acha que vai ter algum contrapeso? Mas isso aí é outra coisa, né? Até porque essa democracia americana ela é muito falha. A pessoa fala, a maior democracia do planeta. Puta que eu pariu. Se fosse em número de pessoas, é a Índia. E se for esse sistema, não está longe. Se tem 2 partidos... Né? Bom, não é, mas bom, não vou nem entrar nesse ponto. Mas é muito longe. Até porque eles seguem ainda o mesmo modelo, basicamente, desde a fundação. Eles não se atualizaram. E eles acham que isso é bacana, né? Mas, bom, é só para reforçar esse ponto assim, de instituições, tá maluco, né? A China realmente tem muito mais do que isso, porque é um Estado muito mais presente, muito maior, né? Que tem instituições para quase tudo, eu acredito, né? Mas aí sim eles dão um direcionamento. É por isso que tem muita coisa que funciona de uma forma muito mais dinâmica. Né, que nem isso ficou muito evidente na época da pandemia, que precisaram fazer hospital de campanha, ou fizeram em 3 dias hospitais. Alguma democracia consegue fazer uma coisa dessa?
Não tem como. De novo, eu não estou defendendo modelos, tá? Eu só estou colocando fatos aqui, tá? Até porque, assim, cada país tem a sociedade é diferente, tem uma mentalidade diferente, tem coisa que funciona para um que não funciona para outro, então não tem muito como ficar comparando tanto assim. Mas o ponto é instituições. A válvula nos Estados Unidos, cara, e não, que como se não tivesse na China. Na China tem muito mais, na verdade, porque qualquer crise, qualquer coisa que começa a aparecer, eles mesmos começam a já articular para resolver o problema ou mudar. É que nem o pessoal fica falando, mercado imobiliário. Teve um problema. Eles foram lá, fizeram o Estado interviu, falou, não, vai fazer assim, vai ajustar aqui, papapá. Foi ajustando. Uma coisa que poderia realmente se tornar uma bolha e dar um impacto global, né, financeiro, não aconteceu. Por quê? Porque eles atuaram. Coisa que nos Estados Unidos, quando foi parecido, que nem em 2008, não teve o menor controle, absorveu nenhuma crise, né? Então, tá legal. Mas assim, é claro que a China tem seus problemas, é claro, todo o país tem, né? Só que, é claro que com essa administração pública do tamanho que tem a China, até pela necessidade, né? Porque a China é dimensões colossais em tudo, de número de pessoas, o tamanho do país também é um dos maiores. Mas o ponto é, as instituições chinesas contribuem para administrar essa coisa, enquanto a americana não. Então, assim, não é um paraíso institucional. Muito longe disso. Agora, o último ponto aqui que ele colocou nessa postagem, tá? Até para quem esperou até aqui, eu agradeço, né? Mas para vocês verem. O Japão envelheceu... reinício, né? O Japão envelheceu em paz porque tinha válvulas democráticas. Foi só isso. É só por causa disso que eles envelheceram. A União Soviética implodiu porque não conseguia admitir erros. Tá, achei que eram problemas econômicos e políticos. Mas tudo bem, era porque eles não conseguiam admitir erros. A China enfrenta os dois dilemas ao mesmo tempo, somados a uma bolha de endividamento inédita. Eu não vou nem responder isso aqui, porque logo em seguida aqui eu vou mostrar pra vocês. Um cara em especial, ele fez um monte de comentários aqui, até alguns vão entrar vão vir perto do que eu falei também, vão na mesma linha. E ele fala um pouco disso, então não vou repetir. Mas, cara, quem que tá falando mais de endividamento hoje em dia? A China ou os Estados Unidos? Em qual dos países realmente está sendo um problema crônico? Endividamento. Na China ou nos Estados Unidos? Em qual país os juros tá matando a população, basicamente? Em alguns casos até na prática, mas por conta do endividamento. É China ou Estados Unidos? Então, em qual que tá sendo uma bolha de endividamento? Cara, é engraçado, porque esse cara é brasileiro. Se fosse um americano, eu já ia seguir uma linha de raciocínio que eu falo há tempos aqui. Tudo que acontece com eles falam do outro. Pra julgar... Não é comigo que tá acontecendo, é com o outro. Né? Tem até na psicologia tem um negócio que fala isso, eu esqueci o nome, mas não é espelhamento, mas é que você joga um problema no outro, né? Os Estados Unidos fazem muito isso. Só que esse cara é um brasileiro, a não ser que ele se considere americano, né? Não sei. Mas... Então vamos lá. A América é o oposto. Sua força está em errar e corrigir, em transformar crises em reinício, em acumular vantagens impossíveis de replicar. Cara, não preciso nem falar, né? Com tudo que a gente falou aqui, isso aqui seria uma conclusão. Não faz nem sentido a gente dar atenção para isso que ele falou, né? Então, esse cara, não contente, pegou e escreveu uns comentários. Depois eu só vou ler, não vou nem replicar. Até porque, como eu falei, o outro comentário do cara que fala umas coisas legais, eu vou deixar logo em seguida que já vai responder esse. Porque até foi uma resposta desse comentário aqui. Então, contemplem. Agradeço o engajamento. Li todos os comentários, vejo o volume, mas nenhum argumento estruturado contra os dados. Sobre a China, ninguém explicou como sustentam dívida de 350% do PIB, 20 milhões de novos aposentados por ano, perdendo 10 milhões de trabalhadores, ou como importam 75% do petróleo sem dólares, quando as tarifas cortaram as exportações. Sobre os Estados Unidos, ninguém contestou que 90% da inovação em IA vem de lá, que 59% das reservas globais estão em dólar, que são o maior produtor de energia enquanto a China importa, que controlam alianças com 50 trilhões de PIB combinado, ou que importam talentos enquanto a China perde trabalhadores. O que vi? Ataques pessoais, apelos emocionais, profecias vagas. Zero dados, zero contra-argumentos. Aí, olha agora. Scott Bessent, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, né, confirmou no Financial Times: as restrições chinesas são sinais de fraqueza, não de força.
Ainda bem, né? Porque se ele falou, então tá falado, né? Se o funcionário do governo falou, então é verdade. Então tá bom. Continuando. Jamie Dimon anunciou ontem 1,5 trilhão em 10 anos focado de dólares, né? Focado em resiliência americana. Disse: ficou dolorosamente claro que os Estados Unidos se tornaram dependentes demais de fontes não confiáveis. Aqui ele não está se contradizendo com aquele ponto da geografia? Tudo bem. Precisamos agir agora. E reforçou: isso não é filantropia, é 100% comercial. Complicado, cara. Mas aí vem o comentário do cara, né, que eu falei, chama, aqui tá colocado, né, Ícaro THS, né? Se acabar aparecendo para ele, pô, parabéns. Mas sobre a dívida chinesa, de 350% do PIB. Esse número mistura dívida pública, que é 77% do PIB, corporativa e familiar. Sabe mais quem tem dívida total de 350% do PIB? Os Estados Unidos. A diferença, a China tem 3,2 trilhões de dólares em reservas cambiais, taxa de poupança doméstica de 45% contra 17% dos Estados Unidos. E controle sobre seu sistema bancário, porque realmente, né, o sistema financeiro como um todo chinês, ele é muito mais soberano deles, né? Eles são muito menos dependentes de qualquer coisa do que vem, principalmente do Ocidente, né, mas principalmente dos Estados Unidos em questão. É diferente de quase todos os outros lugares, que nem aqui é o Brasil, a gente é totalmente atrelado ainda ao sistema americano e ocidental como um todo. Mas continuando aqui. A dívida pública dos Estados Unidos já está em 123% do PIB e aumentando, né, segundo o próprio FMI. Sobre importar 75% do petróleo em 100 dólares, a China possui 3,2 trilhões de dólares em reservas cambiais, mais que o suficiente. Além disso, estabeleceu acordos bilaterais em yuan com a Rússia, a Arábia Saudita e outros países. O Petro-Yuan está operacional desde 2018 e as exportações chinesas não foram cortadas. A China continua sendo o maior exportador mundial, com 3,4 trilhões de dólares em 2024. Sobre 90% da inovação em IA vem dos Estados Unidos. Parcialmente verdadeiro, mas incompleto. A China publica mais papers científicos em IA que os Estados Unidos e registra mais patentes na área. Alibaba, Tencent, Baidu e ByteDance são líderes globais. As restrições de chips dos Estados Unidos limitam hardware, não inovação algorítmica. Que nem eu falei, né, basicamente. Sobre 59% das reservas globais, em dólar. Verdadeiro, mas em declínio, acelerado. Em 2000, e na verdade assim, 59 também não é verdadeiro, porque está 57 ponto alguma coisa, mas vamos lá. Em 2000 eram 71%. A tendência é de queda, especialmente após sanções à Rússia em 2022, que aceleraram a diversificação global, como eu falei. O yuan chinês passou de 1% em 2016 para 3% aproximadamente das reservas globais. Sobre Estados Unidos, maior produtor de energia. Verdadeiro, para petróleo e gás. Mas a China lidera absolutamente em energia renovável. 50% da capacidade solar global, 40% da eólica e 60% dos veículos elétricos vendidos, mundialmente. Enquanto os Estados Unidos dependem de combustíveis fósseis, a China está construindo o futuro energético. Sobre alianças com 50 trilhões de PIB. O ZEUA tem alianças tradicionais, mas a China lidera a Belt and Road, né, a Rota da Seda, realmente, isso aqui eu nem lembrei de comentar aqui. Com mais de 150 países. Só que já mata, né? Vai totalmente com o que eu falei lá, né? O BRICS expandido representa 36% do PIB global. A China é o maior parceiro comercial da União Europeia, da ASEAN, da África e América Latina. A ASEAN é que nem o Mercosul ali do Sudeste Asiático, ali, da região ali, próximo da Indonésia, ali, esse pessoal. Sobre as citações de Scott Bessent e Jamie Dimon. Bessent é secretário do Tesouro. Sua fala é política, não análise econômica neutra. Simplesmente. Jamie Dimon anunciando 1,5 trilhão de dólares em investimentos, ele mesmo admitiu que os Estados Unidos se tornaram dependentes demais de fontes não confiáveis. Isso é reconhecimento de vulnerabilidade, não de força. E disse que é 100% comercial, ou seja, busca lucro, não patriotismo. A diferença é que a China está investindo pesadamente em manufatura, infraestrutura e tecnologia verde, enquanto os Estados Unidos dependem cada vez mais de dominância financeira. Perfeito aqui também, isso aqui é uma coisa que eu deixei de falar. Porque eu já falei muitas vezes já também, né? Que o próprio Pictet Research Institute alerta estar em risco devido à insustentabilidade da dívida americana. Então, eu não vou nem comentar mais nada, esse cara aqui já matou a pau, cara. Nossa, impressionante. E ainda tem mais um cara que comentou uma coisa legal também. Há textos semelhantes no início dos anos 2000.
e dos anos 80, querendo explicações sobre a eminência do estouro da bolha chinesa, usando essa mesma argumentação sua. Em resumo, China planeja a longo prazo, enquanto os Estados Unidos agem mirando a próxima eleição. E vocês estão indo na torcida para que esse imediatismo de Trump derrube a China. Porra, totalmente. Nesse cara aqui também, esse Marlon Marx também foi muito bem. E uma coisa que me chamou a atenção esses comentários, porque geralmente esse pessoal, ainda mais o pessoal que acompanha mercado financeiro, que geralmente acompanha esses portais, é um pessoal bem chapéu de alumínio, pessoal bem pró-americano, geralmente. Só que eu fui olhar os comentários, eu nunca faço isso, mas dessa vez eu fui olhar e fiquei bastante surpreso, porque eu falei, não é possível que o pessoal está concordando com isso. E aí fui ver e realmente, quase todos os comentários que eu vi eram criticando, como deve estar aparecendo aí para vocês. Me chamou muita atenção isso, ou seja, é um ponto positivo, a população está acordando, o pessoal está conseguindo olhar mais, entender melhor as coisas. Então, pô, eu realmente fico muito mais tranquilo, né, de ver isso, né, porque às vezes a gente fica falando, pô, a gente está pregando para convertido, mas o resto do povo não percebe. Mas não é o caso, né? Como tem alguns comentários interessantes aqui, né, que nem tenho aqui, ó, do Job ZBM. Quanta baboseira. Os Estados Unidos, né, estão em shutdown. Só para lembrar, isso não me parece um sinal saudável. O dólar está sendo usado como arma de guerra contra a soberania de países e, pior, com base em notícias falsas, como é o caso do Brasil. Estão afogados em dívidas impagáveis, equivalentes a 135% do seu PIB, que só se sustentam enquanto o dólar for a moeda global. 59% das reservas em dólar caiu bastante, né? Até 2030, 2040, o que será do dólar com a ascensão da moeda do BRICS? A OTAN já não assusta as potências eurasianas, que estão se organizando em tratados de cooperação militar mútua entre nações nucleares. A cultura dos Estados Unidos está perdendo o sentido com tanta perseguição, humilhação e destrato com os imigrantes e turistas de países periféricos. O racismo acaba com os valores americanos construídos em filmes de ficção. Enfim, me parece que o mundo mudou inexoravelmente e novos players estão chegando para dominar o tabuleiro. É visível. Mais um comentário muito interessante que mostra bem isso aqui que a gente está vendo, totalmente pertinente, mas mostra até como que o pessoal está realmente acordado, né? Então é isso, pessoal. Olha, cara, eu fico sem palavra para ver um cara nesse patamar, nesse tipo de posição, falar tanta bosta, vir com tanta ideia errada, enviesado mesmo. E o pior é porque esses caras são formadores de opinião. E eles levam o pessoal para esse caminho errado, para olhar errado. Eu vou até falar uma coisa. Talvez eu tenha comentado isso uma vez aqui no canal. Mas no ano passado, no começo do ano passado, que foi quando começou ali os Houthis a fechar o Mar Vermelho, que teve todo aquele negócio lá, todos os impactos, né, do fechamento do Mar Vermelho, eu na minha empresa, eu e meu sócio, né, a gente pegou e fez uma análise. Falou, gente, vai acontecer isso por conta disso. Claro que conhecer geopolítica ajuda, né? Até porque eu sou internacionalista. Por que acontece? Geralmente, os caras dos bancos, das empresas tal, que fazem as análises, é o chefe economista, sabe? É um cara específico. Só que o chefe economista, ele vai olhar pela ótica econômica, que é só uma das lentes. A gente tem que olhar muitas outras, que é a parte do RI, que faz esse apanhadão de tudo, né? Mas, de qualquer forma, juntando as minhas capacidades e a do meu sócio, que também é muito bom, a gente fez uma análise que, a gente acertou 100%. Tá? Enquanto a gente viu todas as instituições do Brasil falando, não, vai acontecer isso, que no caso ali a gente estava vendo o seguinte, só para vocês entenderem, o pessoal não consegue olhar, e aí projeta um negócio que fala, não, vai cair isso aqui, porque não, isso aqui tá indo bem, isso aqui também, já era. Então, gente, Mar Vermelho, os Estados Unidos precisa de importação, a importação vai ficar mais cara, vai causar inflação nos Estados Unidos, a inflação lá aumenta, os juros, claro, né, assim, mas tudo bem. Que vai causar aqui aumentar também. Simplificando muito, né? Então, assim, você entendendo a coisa como ela tá, você consegue projetar de verdade. Só que se você fica com o seu viés na cabeça, você fica, não, por causa disso, cara, você vai errar. E é pior, porque aí você vai nessa. Muita gente perdeu grana nesse exemplo que eu tô dando aqui do começo do ano passado. Que não precisava. Era só ter tido uma análise honesta. Era só ter enxergado essas coisas, né? Mas então é isso aí, pessoal. Eu falei pra caramba aqui já, né? Mas eu não tô nem aí. Eu vou fazer esse vídeo comprido mesmo, porque é muita coisa que tem esse tipo de viés
de que a gente vê. Quanta coisa. O pessoal fala, não, a China é comunista, a China não sei o que lá. Cara, o pessoal não entende o que é a China, o pessoal não quer saber, o pessoal fica tão fixo com a cabeça assim, de política, de viés ideológico mesmo. Porque você não precisa gostar da China, cara. É só entender a situação. Você não precisa gostar ou não gostar dos Estados Unidos. É só entender a situação. Mas não, o pessoal quer ficar ou é 100% China, ou é 100% Estados Unidos, ou é 100% sei lá onde, 100%... Bom, nunca é Brasil. Nunca é 100% Brasil, mas os outros o pessoal adora. Então, é importante eu falar tudo isso, mesmo que vai ficar um vídeo comprido, mesmo que talvez nem todo mundo vai querer ver um vídeo tão longo. Mas é importante porque vai desconstruindo um pouco isso e vai ajudando a ampliar um pouco essa consciência. É que nem eu fiquei muito feliz de ver, que nem eu comentei, né? Já tem bastante gente ali nos comentários dessa postagem em questão, percebendo, já falando, até ridicularizando essa postagem, mas, de novo, chegou no ponto de ter gente de alto cargo com essa mentalidade de bosta. Não pode deixar isso, né? A gente tem que ir construindo, não precisa concordar com tudo que eu estou falando. Na verdade, eu só trouxe fatos, né? Não tem opinião aqui, né? Mas você não precisa concordar com tudo ou discordar com tudo de uma coisa ou de outra. É só entender, né? É importante parar para pensar, olhar os dois lados, ou 3, ou 4, ou 5 lados de uma coisa, para você criar a sua concepção. Esse é o meu trabalho aqui, é o que eu mais faço aqui no canal, né? Para justamente ir tirando essas mentiras, essas besteiras. Não é nem mentira, não acredito que o cara mentiu. Eu acredito que ele realmente acredita nisso, só que ele está equivocado. E esse é um problema, né? Mas então é isso, pessoal. Eu agradeço que assistiu até aqui. Espero que tenha contribuído para entender melhor essa situação, para conseguir ampliar o entendimento, né, o conhecimento também. E se divertir um pouco, porque é rir da cara desse cara, né? Mas então é isso, pessoal. Agradeço quem assistiu até aqui. Quem está chegando agora no canal, convido a se inscrever e assistir os outros vídeos também, né? Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like, que é muito importante, tá? Para o YouTube entender que é um conteúdo bacana, mandar para mais pessoas. Qualquer informação mais que você tiver, qualquer comentário pertinente, qualquer sugestão de assunto também, deixa aqui nos comentários, que é bom também pra gente. E compartilha com quem você sabe que vai ser bom ver essas informações, quem gosta desses assuntos, etc. Tá legal? Então, vou ficando por aqui, pessoal, e espero vocês no próximo vídeo. Então, até lá!